Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live agora, amiga? Isso. Ansiosas, nossa primeira live. Tá travando? Isso aí, tá travando? Tá não, tá ok. Gente, boa noite. Tá travando. Tá travando. Sai e entra de novo. Agora sim. Agora sim. Gente, boa noite. É com muita alegria que a gente está aqui para o nosso segundo programa, o nosso Pode Tudo para Elas. É isso mesmo, amiga. Boa noite. Hoje a gente está boa noite. Hoje a gente está trazendo um convidado aqui super especial. Isso mesmo, amiga. O Dr. Renan Menucci, ele é um hipnoterapeuta e vai estar trazendo para a gente aqui, desvendando vários misticismos que envolvem em volta dessa hipnoterapia. Isso mesmo, com mais de 40 formações na área, o cara domina a situação, ele domina, vamos chamar ele. Ele é criador do método Desbugue-se. Ixi, vamos saber agora o que é isso, hein? Vamos saber o que é isso agora. Vamos chamar ele, nosso convidado aqui da noite, Dr. Renan. Vamos chamar ele agora. Tá aqui, ó, View Request. Tá travando um pouco. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tá travando? Tá travando um pouco. Tá travando muito. Gente, é isso. É isso. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo, como diz nossa amiga Mônica. Ele não entrou. Doutor Renan, estamos esperando o doutor Renan. Amiga, mas e aí? Me conta, como foi seu dia? Cheio. Acho que ele entrou. Entrou? Só um minuto, gente. É assim, gente. Mas me responde, amiga, seu dia foi bom? Estou aqui. Amiga, foi um pouco difícil nosso dia, mas graças a Deus a gente ficou lá. Olá, boa noite. Tudo tão esperado, doutor Renan. Boa noite. Feliz noite, como é que estão? Tudo bem? Olha, depois de um dia turbulento, né, que eu vou estar contando depois, mas estamos aqui. Estamos aqui com você, né, ansiosas, já que não deu certo antes, né, na nossa terça-feira, mas que bom que você está aqui. É um prazer receber você aqui com a gente, aqui direto da Filho SATV. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Eu que agradeço essa honra. Mas então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre... O áudio de vocês cortou um pouquinho. Não sei se cortou para o pessoal aí também. Não. O pessoal da live está ouvindo o áudio deles também? Delas? Tá ouvindo agora? O pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Agora estou ouvindo. Tá. Nós também estamos te ouvindo. Que bom. Então vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho desse mundo da hipnose para o pessoal? Vamos lá, fica à vontade. Doutor Renan, como surgiu o Desbugue-se? Explica pra gente. O Desbugue-se surgiu... O método Desbugue-se. O método Desbugue-se. O método Desbugue-se, ele surgiu por uma necessidade pessoal de cuidar de mim mesmo, a nível de depressão, ansiedade. Então, durante anos eu sofri com depressão, síndrome do pânico, eu tenho TDAH. Então, com tudo isso, eu passei por mais de 3 tentativas de suicídio, passei por todo tipo de terapia e nada realmente conseguia. Eu não conseguia ser ajudado por nada daquilo, eu não conseguia me permitir. Eu precisava de algo que me ajudasse. Então, eu reuni algumas formações e quando eu já estava realmente lá no fundo do poço, eu li todos os meus conhecimentos, comecei ali a realmente tentar uma última vez, né? E como eu sempre conto, é algo que também, além de ter uma formação científica, né, tem uma parte espiritual por trás. Então, foi algo que eu pedi a Deus que me ajudasse, que me desse um caminho, que me tirasse daquilo que eu estava passando.
né? E a partir daquilo eu fui reunindo os meus conhecimentos de hipnose, fui reunindo as formações que já tinha e criei um método que simplesmente após uma semana, depois que eu estava aplicando ele, eu já não tomava mais nenhum medicamento. Antes disso eu tomava mais de 9 medicamentos por dia. Então o Desbug se nasceu com a necessidade de transformar, de transmutar a minha dor, o meu sofrimento em algo positivo. E Então, um mês após aquilo, eu já tinha mudado completamente a minha situação de vida. Então, antes do Desbug, o senhor já era terapeuta, é isso? Já era terapeuta. Entendi. Então, foi a sua necessidade, foi através da sua necessidade que surgiu a ideia do Desbugs. Exatamente. Vou te fazer uma pergunta meia indiscreta, mas qual a sua idade? Fica à vontade. Qual a sua idade? Eu vou fazer... Porque, assim, você Ela tem essa mania mesmo, não, tá? porque assim, você parece ser uma pessoa tão jovem que assim já tem mais de 40 formações. Isso é incrível. Quantos Perfeito. anos, doutor Renan? Vamos lá, vamos fazer um game rápido aqui. Eu quero saber de todo mundo que está assistindo. Comenta aí, quantos anos vocês acham que eu tenho? E vocês duas, Clélia, quantos anos vocês acham que eu tenho? Fala aí. Não sei. Que responsabilidade, amiga. Perguntou, joguei de volta. Olha, tá vendo? Você viu? Pra que você foi perguntar? Eu vou chutar, então. Eu vou chutar. Deixa ela chutar, ela te chutar, perguntou. Bora, galera, comenta aí, quantos anos vocês acham que eu tenho? 37? 37. Olha, 37 de experiência de vida. Ó, o pessoal ali 25, 25, 29. Não, eu dá 25? Gente do céu, é sério? Uau. 25? Olha isso. Não, porque 42. se a gente for julgar pela formação dele, ele deve ter uma média de uns 32, 30, não, acho que não menos do que isso pelo tempo, né? Mas tem a cara nova. O rostinho é novo, eu tenho que concordar. É uma... Eu vou revelar. Tan, 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 tan. Que sou, Metralha o coraçãozinho aí que eu vou revelar. Ó, eu tenho bastante experiência realmente e várias formações, porque eu comecei isso com 17 anos. Com 16 anos eu já estava começando como terapeuta holístico, né? E com 17 eu já trabalhava como terapeuta holístico. Quando eu completei 18, daí eu fui fazer as formações realmente, fui me profissionalizar, né? E após criar o Desbugs, ali aos 23 anos, eu comecei realmente a me especializar, né? Que foi quando eu fiz as formações em hipnose, psicologia positiva e tudo mais. Hoje eu tenho 26 anos apenas e vou fazer 27 em abril. Nossa, eu dei 11 anos a mais. Desculpa, doutor. Ai, não, sem culpa, tudo certo. Tantas formações. Não, olha, eu vou justificar. A gente não pensou que você tinha começado tão cedo, com apenas 16 anos, né? Tá tudo... Mas é normal, é Mas normal. então, O pessoal vamos lá, sempre me dá essas gente, ideias. mais uma perguntinha, se você me permite. Renan, Fica à explica vontade. para nós o que é hipnoterapia. Explica pra gente. É interessante essa pergunta, porque quando nós falamos em hipnoterapia, as pessoas acham que hipnoterapia é um tipo de terapia, quando na verdade hipnoterapia é uma forma de dizer que nós estamos usando a hipnose dentro de um contexto terapêutico. Então, como eu falei, eu tenho mais de 40 formações, então isso quer dizer que o Desbugs ele tem mais de 40 ferramentas. Ele é um método que se adapta à necessidade das pessoas. Então, explicar algumas ferramentas? Com certeza. Então, uma pessoa X e outra pessoa Y, cada um tem um universo particular diferente. Então, eu não posso dizer que método X ou terapia X vai ser eficaz para todas as pessoas. Então, é necessário adaptar para a realidade de cada pessoa. Então, por exemplo, nós temos a hipnose. A hipnose, ela facilita acessar o nosso subconsciente para que assim a gente consiga, digamos assim, ressignificar algumas coisas. O pessoal lá da minha tribo aí tá entrando, 93, nossa saudação, comenta aí. Sejam bem-vindos. E a hipnose ela facilita, né, dentro dessas terapias. Então, por exemplo, nós temos a terapia holística. A terapia holística é uma terapia que ela vai analisar a tua vida como um todo. Então, eu vou analisar os teus hábitos, o teu contexto mental, o teu contexto emocional, a tua vida desde o início até o fim, o contexto energético, as tuas crenças, a forma como tu está vivendo. Temos a psicologia positiva, que daí já vai trabalhar mais nesse campo de te trazer para a positividade. Temos a PNL, que é conhecida como reprogramação mental, que é a programação neurolinguística, que é digamos assim, uma técnica neurocientífica que vai te ajudar a
fazer mudanças no teu mindset, que vai ajudar a fazer mudanças no teu campo emocional, que vai ajudar a fazer mudanças nos teus hábitos. Então, naturalmente, na primeira sessão, a gente identifica qual que é o tipo de mente da pessoa, qual o tipo de mentalidade, o contexto, e a partir disso nós traçamos um caminho de debug, um caminho terapêutico com as melhores ferramentas que mais fizerem sentido para a pessoa. Entendi. Doutor Renan, existem outros tipos de hipnose? A minha pergunta é baseada nisso porque os filmes ensinam para a gente um outro tipo de hipnose, né? Aquela hipnose que a pessoa sai da consciência. Eu mesma tinha um tabu muito grande em volta disso. Mas a hipnose, ela é só esse método ou existem outros tipos de hipnose que têm esse poder de estar tirando a gente do consciente? Eu adoro essa pergunta porque eu criei a hipnose do desbug, se digamos assim, né? O tipo de hipnose do desbug. Então, eu criei o meu próprio método de hipnose com base em todas as minhas formações e experiência dentro do contexto terapêutico. Então, assim, existem diversas linhas de hipnose. O básico é a hipnose conversacional e a hipnose clássica, né? Mas isso daí eram, digamos assim, coisas mais antigas. Hoje a gente já vai evoluindo esse contexto e trazendo, digamos assim, essas técnicas para algo mais, digamos assim, moderno, né? Algo onde a gente usa isso realmente dentro de uma terapia e não isso como uma terapia, como era apresentado anteriormente. E tem a hipnose para entretenimento, que é o que a gente vê no palco, o pessoal aí fazendo coisas para rir. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de hipnose, porque é esse tipo de hipnose que faz com que as pessoas tenham essa visão distorcida do que é a hipnose, né? Então, assim, hipnose não tem nada a ver com controle mental, senão eu podia instalar o dedo e todo mundo que estava aqui assistindo a live estava hipnotizado e passava a senha do banco e já era. Acho que muita gente pensa que é isso. Quando eu comecei com o Dr. Renan, que eu contava para todo mundo que eu tinha começado a fazer, que eu tinha feito essa terapia, todo mundo falava assim, mas você sabia? Você ficou consciente? Você sabia de tudo que estava acontecendo? Então, assim, realmente é uma pergunta que todo mundo quer saber. E, inclusive, a nossa próxima pergunta é mais ou menos relacionada a isso. Mas antes, eu queria aqui falar que se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Renan, deixa aí a perguntinha que o doutor Renan vai responder. Né, doutor Gente, Renan? perguntas aqui, ó, nessa caixinha, Isso. tá? Porque se vocês deixarem no comentário, a gente não vai conseguir voltar depois para acompanhar. Tá, joia. Então, vocês deixem aí na caixinha, gente. Isso mesmo. Doutor Renan, explica pra gente a respeito de hipnose e princípios cristãos. Perfeito. Só fazer uma pauta aqui, ó. Alguém falou assim, e temos a hipnose assistida, onde você não perde a consciência no momento. Em hipnose alguma, você perde a consciência do momento, do que está acontecendo, tá? Porque assim, ó, só para a gente entender o que é hipnose. Hipnose é um estado alterado de consciência, onde você se desconecta desse externo e se conecta com o seu interno, digamos assim. Com a mente. Mas isso não quer dizer que você deixa de perceber o que está acontecendo lá fora, isso não quer dizer que você sai de si, não quer dizer que você fica no estado além de você. Não, você está aqui, você está consciente de si, você está percebendo o que está acontecendo e você lembra de tudo, tá? Agora, respondendo a pergunta de vocês. É impossível falar de oração sem falar hipnose. E isso pode ser um choque para algumas pessoas. E provavelmente eu vou cortar essa parte da live e vou até fazer um videozinho, porque é muito interessante. Veja bem, quando a gente está orando, toda oração, para poder você se conectar de verdade com Deus, requer foco e concentração. Se eu não focar, se eu não concentrar, não consigo orar, não consigo me conectar. É ou não é? Então, olha só. Você vai estar no ambiente e não vai concentrar. E, de certa forma, já é um estado hipnótico, né? Exatamente, porque hipnose está totalmente conectado com foco e concentração. Sempre que você hiperfoca em alguma coisa, você entra nesse estado natural de hipnose. Então, assim, todo mundo que ora... o ambiente tem que ser tranquilo para todo esse processo. Tem que ser um ambiente tranquilo, silencioso. Depende de pessoa para pessoa, né? Então, assim, depende do nível de foco e concentração de cada pessoa. Então, uma pessoa A consegue ter esse foco no meio do shopping, com o pessoal gritando e rolando música para todo lado. Uma pessoa B precisa de um lugar mais fechado, quietinho. Claro que se a gente está falando de uma terapia, a gente tem que fazer, né, num ambiente fechado, tranquilo e tudo mais. Mas eu estou falando, por exemplo, no contexto da oração, por exemplo. Né? A pessoa pode se conectar em qualquer momento. Né? Mas, assim, só para entenderem melhor essa conexão da oração com a hipnose, eu estou fazendo esse alelo, levando em consideração que a hipnose tem esse estado de foco e concentração, hiperfoco e concentração,
que te leva a, digamos assim, esse estado mais meditativo, introspectivo, né? Então, naturalmente, quando alguém está orando de verdade, ela também entra no estado de hipnose. Então, é impossível um cristão não usar hipnose, por exemplo, né? É algo natural que todo mundo usa, nem que não queira. Faz parte do nosso dia a dia. Então, só para esclarecer, só para quebrar esse tabu, não tem nada a ver, não fere a nossa espiritualidade, não fere o nosso... Igual, por exemplo, eu que sou cristã, não interfere em nada. Isso é um estado mental, não tem nada a ver com espiritualidade. Na verdade, interfere, porque assim, se você aprender a focar e concentrar melhor, se você aprender a acessar esse estado, você vai conseguir se conectar melhor com Deus. Você vai conseguir, ali através da tua oração, realmente, né, despertar essa parte da tua espiritualidade divina, em qualquer religião que seja. Entendi. Entendi. Doutor Renan, em média, quanto tempo leva para o tratamento de uma pessoa que te procura? Ou depende de pessoa para pessoa? Não tem um tempo certo ou cada pessoa tem seu tempo? Nós temos uma média, sim, mas é exatamente isso. Não tem um tempo certo. Cada pessoa é um universo, né? Então, assim, Maria pode precisar de uma sessão, o que é raro, né? Ninguém vai precisar apenas de uma sessão, mas, em média, 3 sessões, no mínimo, né? De 3 a 5 sessões. A partir da quinta sessão, os meus pacientes e clientes continuam porque ou gostaram muito e querem continuar esse processo de ressignificação, esse processo terapêutico, ou param a partir da quinta sessão porque já sentem que não precisa mais, que já conseguem caminhar dali para frente sozinho. Mas o diagnóstico é você ou o paciente que está na hora de parar? Quem percebe que está na hora de parar é você. Só você pode dizer que está na hora de parar. E no caso, aquele ditado de quanto mais melhor, isso aplica também para hipnoterapeuta ou para hipnoterapia, né? No caso, são indicados o quê? 1 por semana, 2, 3, conforme a necessidade do paciente ou não? É uma só e pronto, acabou. Conforme a necessidade do paciente. E assim, vale ressaltar que o Desbugs, ele tem mais de 40 ferramentas e a hipnoterapia é uma delas. Então, assim, dentro do processo terapêutico do Desbugs, nós temos a sessão, que é uma sessão, como você já sabe, de mais de 2 horas, às vezes 3 horas e meia. E após essa sessão, você tem o meu suporte terapêutico via mensagem de texto e áudio todos os dias ali no WhatsApp. E também eu passo alguns treinamentos mentais para fazer ela acordar, antes de dormir, né, durante o dia, a depender do que a pessoa está trabalhando. Doutor Renan, só um minuto. Tem uma pergunta aqui. Quando a Luciana está fazendo essa pergunta. Quando o paciente está em coma e a gente diz que ele está te ouvindo, pois os elétrons estão em movimento, faz parte do subconsciente e hipnose real em pacientes de hospital? A gente não vai dizer que ali a pessoa está no estado de hipnose, ela está em coma, né? É um estado alteradíssimo de consciência. Agora, sim, Milton Erickson, o pai da hipnose conversacional e ericksoniana, tem um relato, né? Me ressalve o engano, onde o paciente estava em coma e ele chegou lá e com a hipnose conversacional ele ajudou a pessoa a despertar. Eu não me lembro exatamente se a pessoa estava em coma, né? Vou até pesquisar isso e depois vou postar aqui nos stories para vocês verem. Sobre o que aconteceu na terça-feira, sua emergência, pode ser citado? Não. Não? Ok, explica pra gente um pouquinho sobre a reprogramação da mente. Só para explicar, né, o que ela perguntou, é um caso de um paciente específico, né? Então, como são coisas clínicas, depende de cada pessoa. Quando a pessoa dá um depoimento no grupo, ou dá um depoimento direto para mim, então tem uma autorização da gente falar, né? Mas tem casos que daí tem um sigilo aí terapêutico que a gente não quebra de forma alguma. Qual que foi a pergunta? Explique pra gente sobre a reprogramação da mente. Perfeito. Olha só, dentro do contexto da PNL, a programação neurolinguística, nós entendemos que nós temos as nossas crenças. Crenças são formadas sobre forte impacto emocional ou repetição. Tudo aquilo que nós repetimos várias vezes, né, como a gente diz, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Então, assim, qualquer coisa que repetiram várias vezes se tornam crenças. E daí a gente tem vários tipos de crenças, né? Tem as crenças que vieram dos nossos pais, crenças que absorvemos na escola, crenças religiosas, crenças financeiras. Então, cada pilar da nossa vida tem ali um pilar de crenças, que é um pilar de programação, digamos assim, né? Então, o que seria essa programação mental? A gente está falando
falando, claro, de forma metafórica, fazendo uma alegoria a um computador, como se a nossa mente fosse um computador, e ali a gente tem as programações, que são os hardwares do computador. Então, essas crenças são as programações, é o que guia, é quem diz o que você é o que está na tua base de valor, o teu código de programação que diz, ó, você é Clélia, né? Você é Renan. Então, basicamente, essa programação, ela está ali. Renan, essa programação pode ser mudada? Depende da pessoa, depende do mindset, da programação dela. Como que funciona essa mente? Nós temos as crenças, a programação mental influencia os pensamentos. Quando a gente pensa, naturalmente nós sentimos. Quando nós sentimos, nós reagimos. E essas reações geram hábitos, que geram os nossos resultados, que geram a nossa vida. Então, através da hipnose, da PNL, dessas técnicas, nós conseguimos acessar essas programações mentais e ressignificá-las, dar um novo significado a partir de uma experiência terapêutica. E essas reprogramações mentais, né? Vou te fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade. Essa reprogramação mental, ela só vale para esse estado de ansiedade, pânico, depressão, ou ela também vale para, por exemplo, um vício, né? Uma pessoa que queira reprogramar a mente para uma pessoa que queira emagrecer ou alguma coisa do tipo relacionada a isso, ou não tem nada a ver também? Isso é só uma curiosidade. Tem tudo a ver, excelente pergunta. Para tudo que está relacionado à mente, ao corpo, ao campo do eu, a gente consegue. Olha só, eu fumava, como você já conhece a minha história, né? Eu tive depressão profundíssima. Então, assim, quando eu iniciei o Desbugue-se, no primeiro mês, eu voltei a viver, né? Saí da depressão, saí do pânico, voltei a viver. Mas eu ainda fumava cigarro, né? Demorei 3 meses ali. E daí, quando o Desbugue-se começou a bombar, aí, na época eu era gerente de uma universidade, e daí a dona da universidade falou assim, ó, Renan, tu tá começando a ficar muito conhecido como terapeuta, só que tu fuma uma carteira de cigarro por dia. O pessoal vai dizer, oxe, como assim? Né? E daí eu falei, é verdade, tem sentido. E daí eu criei uma técnica para mim mesmo e em 1 mês eu parei de fumar cigarro completamente. Parei total, hoje não fumo mais nada. Então, assim, a técnica pode ser usada tanto para parar de fumar, tanto para reduzir o peso. Porque, assim, na verdade, como eu te falei, o Desbugue-se, ele tem várias ferramentas. Então, vamos supor que a pessoa quer emagrecer. A gente vai entender as causas emocionais que fazem a pessoa engordar, as questões biológicas, o contexto de vida, exercício físico e tudo mais. Ah, terminou um relacionamento, vamos trabalhar uma terapia específica. Ah, é luto, vamos trabalhar uma terapia que vai ressignificar esse luto. Então, cada caso, né, a gente tem um caminho terapêutico, um caminho de desbugue que pode ser trilhado e pode ressignificar aquilo. E quando a pessoa sabe que ela precisa de procurar ajuda, doutor Renan? Quando ela não consegue lidar com aquilo sozinha. Mas e o corpo? Eu vou fazer essa pergunta porque, no meu caso, o meu corpo que deu sinais. O corpo, ele nos dá sinais, não dá, doutor? Ele dá muitos sinais, o corpo fala. Inclusive, hoje, quando eu estava pedalando, eu estava pensando exatamente em fazer um vídeo sobre isso. O corpo fala. E a gente precisa saber ouvir, né? O nosso corpo fala através dos sintomas. Ele fala através, às vezes, de uma sensação de falta de ar, ou às vezes de uma manchinha, que você não bateu em nada, mas tem uma manchinha ali, né? Às vezes uma dor aqui na base da cabeça, dor no corpo inteiro. Então, cada coisa vai aparecer de uma forma diferente. O nome disso é somatização, psicossomatização, né? Então, tem uma energia mental que não foi direcionada e que está acumulada, que está pesando, e aquilo dali somatiza, e daí o teu corpo libera ali, digamos assim, substâncias que fazem você ficar com aquela parte ali inflamada, dolorida, né? E tudo está conectado. Como o tema de hoje, né, saúde mental, eu queria que o senhor desse para a gente algumas dicas de como a gente pode estar cuidando. Eu sei que o senhor pedala muito, né? E eu acredito que isso faz parte. Quais são os passo a passo para que a gente tenha uma saúde mental, né? Que a gente seja saudável, né? Acho que essa é a palavra. Assim como a gente cuida do nosso corpo, repõe vitaminas, repõe hormônios, a nossa mente também precisa desse cuidado. E quais são esses passo a passo, além da terapia? Olha, o primeiro passo vem para o Desbugue-se. Aqui você vai aprender um estilo de vida saudável, um estilo de vida onde você vai cuidar da tua mente, do teu corpo. Bom, quem vive o Desbugue-se já sabe como que é isso. Então, assim, basicamente, você tem que cuidar do teu corpo, da tua mente, do teu emocional, do teu espiritual, da tua energia, né? Como que você vai fazer isso? Começa com uma coisa básica, um exercício físico todo dia, uma caminhada, uma corrida,
E daí vai ali ampliando cada vez mais, né? Todos os dias, de todas as formas, cada vez melhor. Cuida da quantidade de água que você toma. Eu sempre falo, você pode ficar triste, pode ficar na bad, só porque não tomou água direito. Teu corpo é mais de 80% água. Então, se tu não tem a quantidade de água que o teu corpo precisa, ele vai ficar lento, ele vai ficar pesado. E como nós somos seres emocionais, nós pensamos emocionalmente. Então, geralmente a gente não vai pensar, eu tô assim porque eu tô faltando água. Não. Você já pensa, eu tô mal, tô triste. Por que eu tô assim? O que tá acontecendo? E daí já entra ali numa situação emocional. Mantenha o teu corpo regularmente cuidado, toma água, come o que precisa, né? Faz exercício físico. E daí, para além do corpo, a mente. Terapia, medita para repousar os pensamentos, para se conhecer, para se entender. Se a gente tivesse ali na escola uma educação nesse sentido, todos nós cresceríamos muito mais saudáveis. Porque na escola todo mundo fala sobre a matemática, o português e tudo mais, ensina você que tem que comer, que tem que tomar banho, escovar o dente, mas esquecem de ensinar que você tem que cuidar da mente, tem que cuidar do emocional, tem que cuidar do teu corpo. É todo um conjunto, né, doutor? Eu também concordo. Exatamente. Que é uma pauta que deveria existir na escola, viu? Tanto a educação no trânsito como o mental, a saúde mental. São pautas que deveriam existir nas escolas, viu? Exatamente. Qual que é a idade que pode começar a fazer esse tratamento? Olha, inicial. Depende de profissional para profissional. Eu atendo geralmente a partir de 9 anos. Já atendi pessoas de crianças de 7, de 8, mas assim, são ressalvos os casos. A gente faz a primeira sessão, faz a anamnese, e daí eu digo, ó, esse caso eu atendo. Não, esse caso aqui eu posso direcionar para outra pessoa. Né? Mas geralmente o desbugue-se a partir de 9 anos. A partir dos 9 anos, uma criança já eu imaginava sinais, que fosse mais velho. Assim, adolescente, pelo menos. Não, a hipnoterapia já pode ser ali desde os 7 anos. Tem trabalhos ali a partir da infância, né, que podem serem feitos também. Como eu te falei, isso vai de profissional para profissional. Eu não me especializei nessa área. Então, por isso que eu não atendo aquela idade. Eu atendo a partir dos 9, porque daí já é a área que está dentro do meu campo de conhecimento e atuação. Doutor Renan, fala um pouquinho para nós sobre traumas inconscientes. Traumas inconscientes é todo trauma, como já diz o nome, né, que está ali inconsciente. Mas, assim, nem sempre ele está completamente inconsciente. Às vezes a gente tem pistas, né? Às vezes a gente sabe ali um pouquinho daquilo, eu sofro com tal coisa, né? Mas, assim, o que é um trauma? Um trauma é uma situação emocional que você passou, onde você não conseguiu lidar com aquilo, e isso gerou uma energia emocional muito forte, que, digamos assim, gera um bloqueio, uma proteção de algo, né? Então, vamos supor que a pessoa apanha de alguém, e daí aquilo gera um medo, e aquele medo, sempre que alguém chega perto dela, ela já assim, né? Então isso dali está relacionado àquilo, tá? É uma expressão daquilo, como a gente falou, o corpo fala, né? A Deina tem trauma de galinha, de bico. Tudo que tem bico, ela tem medo. Você lembra por que tem esse trauma, Deina? Lembro. Então, olha só. Com a hipnoterapia, com as terapias holísticas, a gente consegue ressignificar isso. Nós vamos primeiro conectar com a tua essência, conectar com a tua energia, e daí quando tu já estiver bem, preparada, a gente volta lá naquele momento e daí ressignifica. E daí tu vai ver a situação de outro ângulo, ao ponto de tu olhar para aquilo e dizer, beleza, tá acontecendo. Ainda bem que eu já tô com a minha sessão marcada, né, amiga? Graças a Deus. Porque aí eu preciso sim tirar esse trauma de mim, é muito forte. Doutor Renan, vamos aprofundar só um pouquinho agora. E mulheres, homens que foram abusados sexualmente, que carregam esses traumas. A terapia, a hipnoterapia, o desbugue-se, ele ajuda com isso, com essa área? Com certeza. Inclusive, eu já ajudei diversas pessoas, inclusive homens também, né, que passaram por abuso. Às vezes a gente fala muito em mulher porque realmente acontece, a grande maioria, né, mas acontecem também com homens. E sim, né, a terapia sempre vai ser muito, muito útil nesse sentido, e a hipnoterapia pode ajudar sim, porque veja bem, da mesma forma que a gente acabou de falar do trauma da Deina, da forma de ressignificar,
também é um caminho similar, né? É um caminho de conectar com a força interior, com a luz interior, de trazer essa força à tona para depois a gente revisitar aquele momento e ressignificar de uma forma que a pessoa consiga olhar para aquilo e aquilo não te afete mais. Né? Tem muito a ver com perdão, tem muito a ver com liberar. Quando a gente fala em perdoar, nesse contexto, eu não estou falando em aceitar o que o abusador fez. Eu não estou falando de dizer, olha, aquilo que ele fez foi certo, eu estou te perdoando, eu estou aceitando. Não, não quer dizer isso. Perdoar tem a ver com dizer que eu não vou carregar mais esse peso disso que aconteceu comigo, essa culpa disso que aconteceu comigo. Eu estou perdoando porque eu estou dizendo que a responsabilidade de quem fez é dele. A culpa é dele, mas eu tenho a responsabilidade de me libertar e de seguir em frente. Então, quando a gente traz o perdão dentro desse contexto terapêutico, também está relacionado a isso. E isso é uma das coisas principais, né, dentro desse contexto do abuso. Porque eu queria contar a história de uma pessoa que, inclusive, eu pedi permissão para ela para que eu contasse, ela me permitiu. Ela foi abusada quando ela era criança, hoje ela é casada, e ela não consegue ser tocada pelo esposo, porque ela se lembra do que aconteceu. Hoje ela tem uma espécie de uma rejeição ao sexo, mesmo com o esposo dela, diante do que aconteceu no passado. Ela nunca conseguiu se libertar daquilo. A terapia, ela pode ajudar. Inclusive, eu já tive pacientes também com essa questão, né? E pacientes, inclusive, que mesmo tendo essa questão, se colocavam na situação de fazer aquilo para agradar o marido, né? Mesmo tendo todo esse, né, passando por todo esse transtorno. E sim, completamente, a terapia pode ajudar, porque a gente vai identificar a origem daquilo, a gente vai entender e trazer aquilo para um contexto terapêutico, onde a pessoa vai olhar para ela mesma, vai olhar para dentro dela, vai olhar para a ferida e a gente vai terapeuticamente ressignificar, para que ela se sinta forte, para que ela consiga novamente olhar para aquela situação não afetar mais ela. Entendi. Falando nisso, a gente tem aqui com a gente hoje, né, uma paciente que já passou para o processo aí com o Dr. Renan. Amiga, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com o Dr. Renan. Então, como todo mundo, eu ofereci uma resistência no começo, né? Mas o meu caso foi igual ao dele. Todas as terapias que eu fazia, ninguém conseguia dar conta de mim. Para mim, não resolvia muita coisa. E foi quando eu vi ele no TikTok. E quando eu vi ele, eu entrei em contato e marquei minha primeira sessão, nós fizemos. E para mim, só aquilo já foi muito transformador. Porque o meu corpo estava dando sinais, não só meu corpo, como a minha mente estava me entregando peças também, né? Igual vocês já viram o nosso primeiro programa, vocês entenderam o que aconteceu. Eu perdi meu filho. E naquele momento que eu procurei o Dr. Renan, eu estava vendo o Nicolas em casa, em partes da casa. Eu sabia que aquilo não existia, que aquilo era a minha própria mente, mas eu também sabia que se eu não procurasse ajuda, eu ia à loucura. E o meu corpo dava sinais, o meu corpo me fazia saber quais eram esses sinais. Coração acelerado, a mão gelada, suando, o pé gelado, o peito, aquela sensação de qualquer hora eu iria morrer, né? O peito esquentava, as pernas ficavam moles. E a terapia com o Dr. Renan foi o que me ajudou, foi o que me colocou de pé. Tanto é que eu indico ele para meio mundo de gente. Pessoas chegam e me falam, eu tô com problema, o Dr. Renan resolve. Gratidão. Por isso, nós trouxemos ele para vocês, porque eu sei. O Renan também trata algumas pessoas da minha família e todos estão amando. Porque muito agradecida, gratidão, doutor Renan. Gratidão. E a minha consulta está agendada. Perfeito. A gente sabe como as coisas hoje estão difíceis, está tão difícil lidar com tudo, são notícias ruins, são pandemias, é problema com filhos, mas a partir do momento que você está cuidando, você consegue levar tudo aquilo. Como eu falei que hoje eu ia contar um dos problemas que não era para acontecer essa live hoje, né, amiga? Não era para acontecer. 3 horas antes de eu vir para a live, meu filho bateu meu carro. Um batidão. Não foi qualquer batida, foi um batidão. E aí eu tinha que acudir, né? O carro tá no meu nome, seguro no meu nome, tudo no meu nome. E ao mesmo tempo eu tinha que vir para a gravação. Aí eu falei, não. Respira. Falei, meu marido,
marido, vou respirar. Respira, porque precisa ser. Vou chegar lá, vai lá, resolve. O que resolver é isso mesmo. Não tem como voltar atrás. Agora é tentar resolver. Aí a Deina mesmo virou para mim e falou assim, amiga, eu te admiro. E eu falei para ela, mas isso faz parte dessa reprogramação. Isso faz parte de todo. Não sei se eu teria conseguido. E tô aqui. Mas é assim, né? Doutor Muito Renan, bem. mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui pra gente? Vai deixar aí alguma ferramenta pra gente ir? Duas coisas. Uma, fica até o final que eu vou liberar uma ferramenta de hipnose de presente para quem ficar até aqui, né? Foi uma das coisas que a gente prometeu lá no anúncio. E pode falar. Não, é porque uma pessoa que fez uma pergunta e disse que a gente não respondeu a pergunta dele. Pergunta de novo, por favor. Eu já achei aqui a pergunta. Você achou a pergunta? Achei. Então responde ele aí. Eu já vou responder. A respeito da pessoa não lembrar da infância, a hipnoterapia pode me ajudar a lembrar? Então, olha só. Depende do que é a questão que está te impedindo de lembrar, né? Se é uma questão neurológica, uma questão biológica, né? A hipnoterapia não vai poder te ajudar. Agora, se é um bloqueio de origem emocional, o que geralmente aí sim. Porque o que acontece? Às vezes a nossa mente, ela tenta nos proteger a qualquer custo, né? Então, o que pode ter acontecido é que você passou por uma situação de um impacto emocional tão negativo, tão traumático, que a sua mente disse assim, não, peraí, vou colocar um tampão aqui, né, para poder você seguir em frente, entende? Então, com a hipnoterapia, a gente vai criando ali um caminho terapêutico, vai acessando e, naturalmente, a gente vai chegar a algum momento ali, aquela parte que estava bloqueada e ressignificar. Então, sim, é possível. Perfeito? E eu vou explicar resumidamente para vocês, em um minutinho, como que funciona a nossa primeira sessão. A nossa primeira sessão é uma sessão onde eu vou entender como que está o teu contexto mental, como que está o teu estado emocional, como que está a tua vida como um todo. Eu vou fazer uma análise holística. O que é uma análise holística? Eu vou entender os teus hábitos, o teu contexto de vida, o teu contexto familiar, a tua ancestralidade. Eu vou te entender como um todo. Quando a gente fala que a pessoa sofre de ansiedade, geralmente a pessoa pensa que tem uma causa só, né? Mas não, são várias pequenas causas que somatizaram e geraram aquele transtorno de ansiedade, né? Então, por isso que eu falo de uma análise holística. Então, a gente vai entender como que está tudo isso e já na primeira sessão, após entender como que você está, a gente já começa a tratar imediatamente. Então, cada sessão é, digamos assim, uma pequena imersão. Para vocês terem ideia, são 2 horas de sessão. Então, a gente vai realmente analisar como que está a tua mente, o teu contexto, e já começar a tratar, a ressignificar imediatamente. Mas, assim, eu gosto de mostrar se realmente funciona o negócio. Então, se você quer sentir na pele o que é isso, se quer provar o que é a hipnose, no final, eu vou deixar aqui, lá nos stories, né? E provavelmente aqui a gente compartilha também, uma ferramenta de hipnose para vocês conhecerem. Fechado? E vocês vão lá, procura o Dr. Renan e fala, eu vim pelo Pode Tudo para elas. Que aí ele já vai liberar isso para vocês. Isso também está liberado para nós? Com certeza, absoluta. E quem vier através... Quem tiver assistido essa live e e quiserem agendar uma sessão, vai ganhar um cupom de 35% de desconto. Chega lá e fala, eu tava lá no Pode Tudo para elas. Isso aí, gente, viu aí? Com certeza. Já marcada, amiga. Mas eu quero cupom de desconto, Eu também quero esse cupom de desconto. Eu não falo nada, não vou falar nada, senão o doutor Renan ainda vai ficar bravo comigo. Eu sou um caso sério, não sou doutor. É verdade. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Doutor Renan. Você que ensinou isso, tá tudo bem pra ela? Tá tudo bem. Não foi a Camila, foi a minha irmã. Minha irmã, tá tudo bem. Porque a minha irmã também é terapeuta, né? Irmã, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, escutei isso muito. Doutor Renan, a gente queria aqui te agradecer pela sua presença. Ai, que bate-papo gostoso. Não queria que terminasse, mas nosso tempo já acabou. Vamos marcar um novo ao vivo? Quem quer que o doutor Renan volte, quem quer, comente aí, gente. Doutor Renan volta aqui pela segunda vez. Isso aí. Vai voltar, façam suas perguntas, vamos fazer um segundo para a gente aprofundar um pouco mais nessa história que é muito interessante.
Perfeito. Renan. Estou à disposição. Ah, Gratidão. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. prazer todo Prazer nosso. por nós. Um abraço, fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Gente, Tchau, tchau. e para vocês, muito boa noite. Boa noite do nosso Pode Tudo para elas, para vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Semana que vem tem mais, amiga. Tem mais? Agora é semanal, amiga. Ah, meu Deus! Semana que vem tem mais, gente. Estaremos aqui com vocês. Ó, beijo. Beijo, gente. De olho nas Boa nossas noite. redes que a gente vai estar soltando o próximo assunto. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Desligou? Ainda tá ao vivo. A cara tá... Tem como cortar?